Ele jogou o prato de comida no chão, rindo alto, zombando da jovem garçonete. "Agora limpe aos meus pés, seu lixo!" As palavras ecoaram pelo restaurante 5 estrelas, enquanto dezenas de pessoas assistiam em silêncio. Mas o que aquele deputado arrogante não sabia era que a mulher que ele humilhava era filha do homem mais temido do país, o presidente do Comitê Anticorrupção Nacional. E quando a verdade veio à tona, sua queda seria tão brutal que o Brasil inteiro pararia para assistir. Esta é a história de como 30 segundos de crueldade destruíram um império de corrupção. A noite de sexta-feira no Bela Vista era sempre movimentada. O restaurante, localizado no coração da zona nobre da cidade, era frequentado pela elite política e empresarial. Lustres de cristal pendiam do teto altíssimo, refletindo luz dourada sobre mesas cobertas com toalhas de linho branco. O som discreto de talheres de prata contra porcelana fina criava uma sinfonia de privilégio. Era neste cenário de opulência que Beatriz Cardoso, de 23 anos, trabalhava como garçonete há 3 meses. Ninguém ali sabia quem ela realmente era. Para os clientes, ela era apenas mais uma jovem tentando pagar as contas enquanto cursava a universidade. E era exatamente essa a intenção. Beatriz estava no último ano de Ciências Sociais, e seu projeto de conclusão de curso era sobre desigualdade e hierarquias sociais no Brasil contemporâneo. Ela queria viver na pele a experiência de quem serve, de quem é invisível aos olhos dos poderosos. Seu pai, Dr. Renato Cardoso, não aprovava. Ele era o presidente do Comitê Anticorrupção Nacional, um homem cuja simples menção do nome fazia políticos corruptos tremerem. Alto, de cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhar penetrante, Renato era conhecido como o homem que não aceitava propinas, ameaças ou influências. Ele havia mandado para a prisão governadores, empresários bilionários e até um vice-presidente da República. Para ele, a lei não tinha sobrenome. Quando Beatriz anunciou que iria trabalhar como garçonete para seu projeto acadêmico, ele explodiu. "Minha filha não vai servir comida para esses vermes", disse ele, a voz carregada de proteção paternal. Mas Beatriz tinha a mesma teimosia do pai. "Pai, eu preciso entender como funciona a desigualdade na prática, não só na teoria." "Eu vou fazer isso, com ou sem sua bênção." Depois de dias de discussões, Renato cedeu, mas com uma condição. Ela não diria a ninguém quem era, e ele teria um agente de segurança disfarçado sempre por perto. Naquela noite de sexta, Beatriz estava especialmente cansada. Havia atendido 15 mesas, lidado com clientes exigentes e ainda tinha que estudar para uma prova na segunda. Ela prendia seus cabelos castanhos em um coque apertado, ajeitava o avental preto e mantinha um sorriso educado, mesmo quando os clientes a tratavam como mobília falante. Eram 21 horas quando ele entrou. Deputado Valdir Sampaio era impossível de não notar. Um homem corpulento de 50 e poucos anos, barriga proeminente sob um terno italiano caro demais, anéis de ouro nos dedos e um Rolex reluzente no pulso. Seu rosto era vermelho, tanto pelo vinho que já havia bebido antes de chegar, quanto pela arrogância que emanava de cada poro. Ele vinha acompanhado de 5 homens, todos cortados do mesmo tecido, empresários, lobistas e outros políticos, uma matilha de hienas em trajes de R$ 3.000. O gerente do restaurante, Sr. Augusto, um homem magro e nervoso, correu para recebê-los pessoalmente. "Deputado Sampaio, que honra, que honra! Sua mesa está pronta, a melhor vista da casa." Valdir nem olhou para ele, apenas acenou com a mão como quem espanta uma mosca. A mesa do fundo, longe da gentalha. "E mande a garçonete mais bonita que tiver. Quero algo agradável de se olhar."
Augusto engoliu em seco e seu olhar varreu o salão. Ele apontou para Beatriz. Você, mesa 17. E se comporte. Esse é o deputado Valdir Sampaio. Não estrague tudo. Beatriz sentiu um arrepio na espinha, não de medo, mas de um pressentimento estranho. Ela pegou o bloco de notas e caminhou até a mesa, a postura ereta, profissional. Boa noite, senhores. Meu nome é Beatriz e serei responsável por atendê-los hoje. Posso começar com as bebidas? Valdir a interrompeu antes que ela pudesse terminar. Esquece o papo de atendimento. Traz logo 3 garrafas do vinho mais caro que vocês têm aqui e aquele carpaccio que eu comi da última vez. E olha, não demora, tá? Não tenho paciência com serviço lerdo. Beatriz anotou, mantendo a calma. Claro, senhor. Algo mais para os demais? Um dos homens, um empresário de construção civil chamado Tavares, olhou para ela com um sorriso lascivo. Você é nova aqui, bonequinha? Nunca vi você antes. Beatriz manteve o profissionalismo. Trabalho aqui há alguns meses, senhor. Vou buscar os pedidos. Ela se virou para ir embora, mas a voz de Valdir a deteve. Ei, garçonete, você estuda, né? Deixe eu adivinhar. Faz uma faculdadezinha vagabunda, daquelas de fim de semana, e fica aqui servindo os outros para pagar a mensalidade. É isso, não é? A mesa inteira riu. Beatriz se virou, o rosto neutro, mas os olhos brilhando com algo que os homens eram burros demais para reconhecer como perigo. Estudo ciências sociais, senhor. E sim, trabalho para pagar meus estudos. Não há vergonha nisso. Ciências sociais? Valdir explodiu em gargalhadas. Ah, então você é dessas, uma esquerdinha revoltada. Vai virar professor e ganhar uma miséria pro resto da vida. Isso se conseguir emprego. Que desperdício de tempo e dinheiro. Os outros riram ainda mais alto. Beatriz sentiu suas bochechas corarem, não de vergonha, mas de raiva contida. Ela apertou os lábios e foi buscar os pedidos, o coração batendo forte no peito. Beatriz voltou com uma bandeja carregando 3 garrafas de vinho Chateau Margaux, cada uma custando o equivalente ao salário mensal dela. Ela serviu com a precisão que aprendera, o líquido vermelho escuro preenchendo as taças de cristal com a inclinação perfeita. Valdir nem esperou ela terminar. Ele agarrou a taça e tomou um gole grande, como se fosse cachaça barata. Depois fez uma careta exagerada. Esse vinho tá horrível. Tá azedo, parece vinagre. Você não sabe nem servir direito, menina. O sommelier do restaurante, um francês de 60 anos, se aproximou imediatamente, o rosto pálido. Senhor deputado, garanto que o vinho está perfeito. É um Margaux, safra 2010, uma das melhores. Valdir o encarou com desprezo. Eu não perguntei sua opinião, seu metido. Se eu digo que tá ruim, tá ruim. Traz outro. E dessa vez, deixa respirar direito antes de servir. O sommelier recuou, humilhado. Beatriz trouxe outra garrafa, abriu com cuidado, deixou o vinho respirar por exatos 10 minutos e serviu novamente. Valdir nem provou. Ele simplesmente empurrou a taça para o lado. Agora trouxe frio demais. Você é burra ou está de sacanagem comigo? Beatriz respirou fundo. Senhor, posso trazer a temperatura que preferir. Qual seria ideal? A resposta veio como um tapa verbal. Ideal seria você calar a boca e fazer seu trabalho direito, sua incompetente. Pessoas como você não servem nem para servir. Deveriam estar lavando o chão, que é o que realmente sabem fazer. O silêncio caiu sobre as mesas próximas. Outros clientes começaram a olhar, alguns com pena, outros com a curiosidade mórbida de quem assiste a um acidente de carro. A noite piorou exponencialmente. Valdir e sua comitiva comeram como animais, falando alto, rindo de piadas sujas, tratando Beatriz e os outros garçons como objetos.
Quando ela trouxe o carpaccio, Valdir olhou para o prato e fez uma careta teatral. Isso aqui tá parecendo sola de sapato. Que porcaria é essa? Beatriz, com a paciência se esgotando, respondeu calmamente. Senhor, é o mesmo carpaccio que pediu da última vez. Foi preparado pelo chefe Marcelo, como sempre. Não me interessa quem preparou. Tá uma porcaria. Leva de volta. E quando a garota que realmente sabe cozinhar fizer, traz de novo. Dessa vez, Tavares, o empresário, entrou na conversa. Deputado, deixa sair. Gente assim não sabe a diferença entre comida de verdade e ração. Para ela, miojo já é banquete. A mesa explodiu em gargalhadas. Beatriz sentiu as lágrimas picarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Mais tarde, quando ela trouxe a sobremesa, Valdir estava completamente embriagado. Ele pegou o petit gâteau e examinou como se fosse uma evidência de crime. Sabe o que é isso aqui, garçonete? Ele perguntou, a voz arrastada. É a prova de que esse país está de cabeça para baixo. Um docinho desses custa R$ 50. Você, com sua faculdade vagabunda, provavelmente não ganha isso nem por hora de trabalho. E sabe por quê? Porque você é um nada, uma zero à esquerda. Senhor, por favor, disse Beatriz, a voz tremendo. Eu estou apenas fazendo meu trabalho. Valdir se levantou da cadeira, cambaleando levemente. Fazendo seu trabalho? Seu trabalho é me servir, é se curvar, é saber seu lugar. Mas não. Você acha que estudar essa porcaria de curso te faz especial, te faz melhor que outros. Deixa eu te contar uma verdade. Gente como você nasceu para servir gente como eu. Sempre foi assim, sempre vai ser. Ele então fez algo que fez o sangue de Beatriz gelar. Pegou o petit gâteau e jogou no chão, o chocolate derretido se espalhando pelo piso de mármore. Agora, abaixa aí e limpa, com a mão. Quero ver se você aprende humildade. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Até a música de fundo pareceu parar. Beatriz olhou para o chão, depois para o homem, seus olhos ardendo de raiva e humilhação. Beatriz ficou paralisada. O tempo pareceu desacelerar. Ela podia sentir os olhos de todos os clientes sobre ela, a humilhação queimando sua pele como ácido. Em uma mesa distante, um jovem casal discretamente apontava seus celulares na direção da cena. Em outra, uma mulher de negócios cobria a boca com a mão, horrorizada. Mas ninguém se mexia. Ninguém dizia nada. O medo e a inércia social haviam congelado todos em suas cadeiras. Valdir deu um passo em direção a ela, seu hálito carregado de álcool invadindo o espaço pessoal de Beatriz. O que foi? Perdeu a língua? Ou finalmente entendeu quem manda aqui? Agora abaixa essa sua bundinha de favelada e limpa o chão. Eu mandei. Um dos homens na mesa, o mais jovem do grupo, um assessor chamado Júnior, parecia desconfortável, mas não ousava contradizer o deputado. Beatriz sentiu algo se quebrar dentro dela. Não era apenas a humilhação daquele momento, mas o peso de todas as injustiças que ela havia testemunhado e estudado. Era a lembrança de cada trabalhador explorado, cada pessoa pisoteada por aqueles que se achavam superiores. Suas mãos tremiam, mas ela forçou a voz a sair firme. Senhor, eu não vou fazer isso. Com todo respeito, o Senhor ultrapassou todos os limites. O rosto de Valdir ficou roxo de fúria. Como é que é? Você está me desafiando? Sabe com quem está falando? Eu sou deputado estadual. Eu posso acabar com a sua vida com um telefonema. Posso fazer você nunca mais trabalhar em lugar nenhum. Você não é nada, entendeu? Nada. Beatriz engoliu em seco, mas manteve a postura. Eu sou um ser humano, senhor, e mereço respeito, assim como qualquer outra pessoa aqui.
A explosão foi instantânea. Valdir pegou a taça de vinho que estava na mesa e derramou o conteúdo sobre a cabeça de Beatriz. O líquido vermelho escorreu por seus cabelos, manchando seu uniforme branco, pingando no chão. Ela ficou congelada, o choque roubando sua capacidade de reagir. "Agora você combina com o lixo que é", disse Valdir, jogando a taça vazia no chão também, vermelho de vergonha. Tavares, o empresário, filmava a cena com o celular, rindo. "Isso vai ficar épico nos nossos grupos. A garçonete revolucionária tomando banho de vinho." Os outros homens na mesa riam tanto que lágrimas escorriam de seus rostos. Foi nesse momento que o senhor Augusto, o gerente, finalmente apareceu. Mas ao invés de defender sua funcionária, ele se virou para ela com fúria. "Beatriz, vá para o vestiário agora. Você está causando um transtorno para nossos clientes." Beatriz o encarou incrédula. "Eu estou causando transtorno? Eu sou a vítima aqui. Foi ele que me humilhou, que jogou comida e vinho em mim." Augusto baixou a voz, mas seu tom era de gelo. "Eu não me importo. O cliente sempre tem razão, especialmente esse cliente. Vá para o vestiário, pegue suas coisas e não volte. Você está demitida." As palavras atingiram Beatriz como um soco. "Demitida? Mas eu não fiz nada de errado." Augusto se aproximou, sussurrando com veneno. "Você causou uma cena, constrangeu um cliente importante. Pessoas como o deputado Sampaio mantêm este restaurante de pé. Você é substituível em 5 minutos. Agora saia, antes que eu chame a segurança." Beatriz sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Ela olhou ao redor do restaurante, buscando um olhar solidário, uma voz que se levantasse em sua defesa. Mas encontrou apenas olhos baixos, rostos virados, a covardia coletiva de quem prefere a segurança do silêncio à coragem da justiça. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão, o vinho ainda escorrendo de seus cabelos, e caminhou em direção ao vestiário, a cabeça erguida, apesar de tudo. Atrás dela, a risada de Valdir ecoava. "Assim que eu gosto. Cachorrinho que sabe seu lugar. Agora manda outra garçonete, uma que saiba trabalhar direito. E mais vinho. Esse showzinho me deu sede." No vestiário, Beatriz se trancou e finalmente permitiu que os soluços saíssem. Ela se olhou no espelho, o reflexo devolvendo uma imagem que ela mal reconhecia. Cabelos grudados pelo vinho, maquiagem borrada, olhos vermelhos e inchados. Ela tirou o uniforme manchado e o jogou no lixo. Enquanto lavava o rosto na pia, sua mente trabalhava. Ela pensou em tudo que havia estudado sobre poder, hierarquia e justiça social. Pensou em seu pai, o homem que dedicava a vida a combater pessoas exatamente como aquele deputado. Pensou em todas as outras Beatrizes do mundo que sofriam humilhações diárias, mas não tinham para onde correr. Ela pegou seu celular e por um momento considerou ligar para o pai. Mas orgulho e vergonha a impediram. Como poderia admitir que ele estava certo? Que o mundo era cruel demais? Ela apenas enviou uma mensagem curta. "Pai, vai dormir tarde hoje. Trabalho atrasou. Te amo." A resposta veio em segundos. "Tudo bem, filha. Te amo também. Tenha cuidado." Beatriz pegou sua mochila e saiu pela porta dos fundos do restaurante, evitando passar pelo salão principal novamente. A noite estava fria. Uma garoa fina começava a cair. Ela caminhou pelas ruas desertas em direção ao ponto de ônibus, o corpo trêmulo, as lágrimas se misturando com a chuva. Ela não sabia que naquele exato momento o vídeo de sua humilhação já estava sendo compartilhado. Que em poucas horas milhões de pessoas veriam o que aconteceu.
e que a tempestade que estava prestes a desabar sobre Valdir Sampaio faria a chuva daquela noite parecer uma brisa suave. Do outro lado da cidade, no apartamento funcional que ocupava, Lucas Ferreira, assistente direto de Dr. Renato Cardoso, rolava o feed do Twitter distraidamente antes de dormir. Era quase meia-noite. Ele estava prestes a desligar o celular quando um vídeo com a hashtag abuso de poder apareceu em sua timeline. O título dizia: Deputado humilha garçonete em restaurante de luxo. 10 milhões de visualizações em 3 horas. Lucas quase passou direto. Esse tipo de conteúdo era comum. Indignação digital que durava 24 horas antes de ser substituída pela próxima polêmica. Mas algo no thumbnail do vídeo chamou sua atenção. A garçonete de costas, o uniforme branco, o cabelo castanho preso em coque. Havia algo familiar. Ele clicou. O vídeo começou no momento em que Valdir jogava o petit gâteau no chão. A qualidade não era perfeita, mas o áudio estava cristalino. Agora abaixa aí, limpa. Com a mão. Quero ver se você aprende humildade. Lucas viu a câmera focar no rosto da garçonete e seu coração simplesmente parou. O sangue congelou em suas veias. Os dedos largaram o celular na cama. Era Beatriz, a filha do Dr. Renato. A mulher que ele conhecia desde a faculdade, que almoçava com eles às vezes na sede do comitê, que ria das piadas do pai e debatia política com a paixão de quem realmente acreditava em mudança. Ali, sendo humilhada, tendo vinho derramado em sua cabeça, sendo demitida por defender sua dignidade. Lucas assistiu o vídeo inteiro mais 2 vezes, cada segundo aumentando a sensação de horror em seu estômago. Ele conhecia o Dr. Renato há 8 anos. Havia visto o homem enfrentar ameaças de morte com frieza, interrogar criminosos poderosos sem piscar, resistir a tentativas de suborno de milhões de reais. Mas ele também viu o homem derreter ao ver a filha, a única fraqueza em sua armadura de aço. O dilema de Lucas era brutal. Se ele mostrasse o vídeo ao chefe, estaria destruindo a paz de um homem que ele respeitava mais que qualquer outro. Renato havia dito centenas de vezes que Beatriz era sua razão de viver, a única coisa pura em um mundo de podridão. Ver a filha sendo tratada daquela forma poderia quebrar algo nele, mas esconder a verdade? Isso era impensável. Lucas sabia que se Renato descobrisse depois que ele havia sabido e não contado, perderia não só seu emprego, mas a confiança do único mentor que já teve. Ele passou a mão pelos cabelos, o coração batendo descompassado. Leu os comentários do vídeo. Havia milhares. Esse deputado é um lixo. Cadeia para ele. Essa menina deveria processar. Alguém sabe o nome dela? Precisa de advogado? Tem um fundo de apoio? A indignação era universal, mas Lucas sabia que indignação de internet raramente se transformava em justiça real. Eram 2 da manhã quando ele finalmente tomou a decisão. Pegou o celular e ligou para o Dr. Renato. O telefone tocou 4 vezes antes que a voz grogue atendesse. Lucas, você sabe que horas são? Isso é melhor ser uma emergência. A voz do assistente tremeu. Doutor, o senhor está em casa? Sim, por quê? A Beatriz está bem? Ela me mandou uma mensagem mais cedo dizendo que estava bem. Lucas fechou os olhos. Doutor, eu preciso que o senhor acesse o Twitter agora. Procure pela hashtag abuso de poder. O vídeo mais visto. O senhor precisa ver isso antes de falar com a Beatriz. Houve uma pausa longa. Lucas podia ouvir o ranger da cama, passos, o som de um computador sendo ligado. Silêncio. E então, depois de 3 minutos que pareceram 3 horas, um rugido. O som que saiu da garganta de Renato Cardoso não era humano. Era a dor primitiva de um pai vendo sua filha ser destroçada. O telefone caiu.
Lucas ouviu algo se estilhaçar, vidro quebrando, um grito abafado. Doutor? Doutor Renato? A voz que retornou era diferente. O calor havia sido completamente drenado, substituído por um frio glacial que Lucas nunca havia ouvido antes. Não era mais a voz do pai amoroso, era a voz do caçador. Lucas, quem é o homem no vídeo? O assistente engoliu em seco. Deputado Valdir Sampaio, estadual. Terceiro mandato. Histórico extenso de acusações de corrupção, mas sempre escapou. Tem conexões com o governador e com o alto escalão do judiciário. Quantos processos contra ele? 17 até agora. Todos arquivados ou prescritos. A última investigação foi interrompida por decisão do Tribunal de Justiça. Houve um silêncio que se estendeu por 20 segundos. Quando Renato voltou a falar, cada palavra era uma sentença de morte. Lucas, reúna tudo. Cada papel, cada evidência, cada testemunha que ele já tentou calar. Toda acusação, todo desvio, toda conta suspeita. Eu quero a vida inteira desse homem em minha mesa amanhã às 7 da manhã. E Lucas? Sim, doutor. Não me importa quem ele conhece. Não me importa quantos juízes estão no bolso dele. Ele tocou em minha filha. Ele acabou. Lucas desligou o telefone, as mãos ainda tremendo. Ele olhou para o relógio. 2h15 da manhã. Tinha menos de 5 horas para compilar anos de investigação. Ele ligou para outros 4 membros da equipe, todos acordando atordoados, mas se mobilizando instantaneamente quando ouviram a urgência na voz dele. A máquina do Comitê Anticorrupção, uma das ferramentas mais temidas do país, acabava de ser acionada. E desta vez, não era apenas uma questão de justiça legal, era pessoal. Em sua casa, Renato Cardoso desligou o computador depois de assistir o vídeo 7 vezes seguidas. Cada visualização gravava mais profundamente em sua mente a imagem de sua filha, sua Beatriz, sendo destruída. Ele caminhou até o quarto dela. A porta estava entreaberta. Ele podia vê-la dormindo, ainda vestida, o cabelo úmido espalhado no travesseiro. Ela havia chorado até dormir. Ele podia ver pelo inchaço dos olhos. Ele entrou silenciosamente e cobriu a filha com um cobertor. Ajoelhou-se ao lado da cama, a mão tocando gentilmente o rosto dela, afastando um fio de cabelo. Uma lágrima solitária escapou de seus olhos, percorrendo seu rosto envelhecido. Ele sussurrou, a voz quebrando. Perdão, minha filha. Perdão por não ter estado lá. Perdão por não ter te protegido. Mas eu juro, por tudo que é sagrado, que o homem que fez isso com você vai pagar. Ele vai pagar com tudo que tem, tudo que é e tudo que ama. Renato se levantou, secou as lágrimas e sua expressão se transformou. O pai amoroso foi trancado em uma caixa no fundo de seu coração. Em seu lugar, surgiu o presidente do Comitê Anticorrupção, o homem que mandara dezenas de poderosos para a prisão. Ele olhou pela janela, a cidade dormindo sob a chuva. Lá fora, Valdir Sampaio provavelmente dormia tranquilo, embriagado e satisfeito, sem saber que havia cometido o maior erro de sua vida. Ele havia acordado um dragão. E dragões não perdoam. Quando o relógio marcou 7 da manhã, Lucas Ferreira entrou na sala de reuniões do Comitê Anticorrupção, carregando 3 pastas volumosas e um pendrive. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço. A camisa amarrotada evidenciava que ele não havia ido para casa. Ao seu lado, outros 4 investigadores da equipe traziam laptops, documentos e expressões de determinação feroz. Nenhum deles havia dormido. Dr. Renato Cardoso já estava lá, sentado na cabeceira da mesa. Ele usava um terno impecável, os cabelos perfeitamente penteados,
mas seus olhos eram duas brasas frias que haviam queimado a noite inteira. Na sua frente, uma xícara de café preto esfriava, intocada. Ele não havia comido, não havia descansado, havia apenas planejado. Lucas colocou as pastas sobre a mesa. Doutor, conseguimos compilar tudo. A vida inteira de Valdir Sampaio está aqui, e é pior do que imaginávamos. Renato abriu a primeira pasta. Dentro havia extratos bancários, documentos de propriedades, fotos de encontros secretos. Me conte tudo. Não pule nenhum detalhe. Lucas respirou fundo e começou. Valdir Sampaio está no terceiro mandato como deputado estadual. Nos últimos 12 anos, ele acumulou um patrimônio declarado de R$ 3.200.000. Salário de deputado, investimentos legítimos, herança familiar. Tudo documentado. Renato ergueu uma sobrancelha. E o patrimônio real? Lucas abriu um laptop, mostrando uma planilha complexa. Segundo nossas investigações, o patrimônio real é de aproximadamente 57 milhões de reais. O silêncio na sala era pesado. Renato se inclinou para a frente. Continue. Temos 8 propriedades registradas em nome de Laranjas. 3 apartamentos de luxo, 2 fazendas, uma mansão no litoral, um prédio comercial e uma ilha particular. Também identificamos 4 contas offshore nas Ilhas Caimã, Suíça e Panamá. As movimentações financeiras mostram depósitos regulares de empresas de construção civil, mineração e transporte público. A investigadora Marina, especialista em crimes financeiros, assumiu a palavra. Doutor, cruzamos os dados com licitações públicas dos últimos 10 anos. Encontramos um padrão claro. Empresas que fazem doações para a campanha de Valdir ou pagam propinas ganham contratos superfaturados do governo estadual. A margem de superfaturamento varia entre 300% e 600%. Estamos falando de um esquema que desviou mais de 200 milhões de reais do erário público. Renato anotava cada palavra, sua letra pequena e precisa, preenchendo um caderno. E as investigações anteriores? Por que foram todas arquivadas? Lucas mudou para outro arquivo. Aqui começa a ficar interessante. Das 17 investigações contra Valdir, 14 foram interrompidas por decisões judiciais. Descobrimos que 3 juízes envolvidos nesses arquivamentos receberam propinas disfarçadas como consultorias jurídicas para empresas fantasmas. Um deles, o desembargador Augusto Vilela, recebeu R$ 800 mil 2 meses antes de arquivar o processo mais grave contra Valdir. A raiva no rosto de Renato era palpável. Então, não é apenas um deputado corrupto, é uma rede inteira. Lucas assentiu. Uma rede que inclui o governador. Temos fotos de Valdir em reuniões privadas com o governador Matos em pelo menos 23 ocasiões no último ano. Também interceptamos comunicações que sugerem que Valdir atua como intermediário entre o governador e empreiteiras em troca de proteção política. Renato fechou os olhos por um momento, processando a magnitude da corrupção. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Uma clareza absoluta. Testemunhas? Marina respondeu. Conseguimos localizar 5 pessoas dispostas a testemunhar. Um ex-assessor de Valdir, que foi ameaçado de morte quando tentou denunciar o esquema, 2 empresários que foram extorquidos, uma contadora que falsificava os livros e um motorista que transportava dinheiro vivo. Todos têm medo. Mas, se garantirmos proteção, falarão. E a mídia? Lucas sorriu pela primeira vez. O vídeo da humilhação da Beatriz já tem mais de 30 milhões de visualizações. Todos os grandes jornais estão cobrindo. O país inteiro quer a cabeça do Valdir.
A pressão pública está no ponto máximo. Renato se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, a cidade acordava sob um céu cinzento. Ele sabia que o que estava prestes a fazer mudaria muitas vidas. Mas não havia volta. Vamos precisar da Polícia Federal, disse ele. E do Ministério Público Federal. Nada de instituições estaduais. Elas podem estar comprometidas. Lucas, contate o procurador Henrique Mendes. Ele é um homem íntegro e me deve alguns favores. Marina, prepare um dossiê completo para a imprensa, mas só libere quando eu der a ordem. Quero que a bomba exploda no momento exato. E quanto a Beatriz, doutor? A pergunta de Lucas fez Renato pausar. Sua filha não sabia de nada ainda. Ela estava em casa, provavelmente ainda dormindo, alheia à tempestade que seu pai estava prestes a desencadear. Ela não pode saber ainda, disse Renato, a voz mais suave. Se souber, vai querer se envolver, e isso pode colocá-la em perigo. As pessoas que protegem Valdir são perigosas. Já mandaram matar por menos. Enquanto a equipe se dispersava para executar as tarefas, Renato ficou sozinho na sala por um momento. Ele pegou o celular e abriu o vídeo da humilhação de sua filha mais uma vez. Assistiu em silêncio, cada segundo gravando fogo em sua alma. Quando terminou, ele digitou uma mensagem que não enviou. Apenas a leu em voz alta para si mesmo. Valdir Sampaio, você humilhou minha filha achando que era poderoso. Você vai descobrir o que é poder de verdade. Do outro lado da cidade, no apartamento luxuoso no bairro Jardins, Valdir Sampaio acordava com uma ressaca brutal. Sua cabeça latejava, a boca estava seca como lixa. Ele cambaleou até a cozinha, onde sua esposa, Márcia, preparava café com uma expressão de desprezo que ela não se incomodava mais em esconder. Que noite, hein? Murmurou ele, servindo-se de café. Diverti pra caramba. Márcia olhou para o marido com nojo. Você humilhou uma garçonete ontem. Está em todos os jornais, Valdir. O vídeo está em todo lugar. Valdir deu de ombros, a arrogância ainda intacta. E daí? É uma ninguém. Daqui a 2 dias todo mundo esquece. Sempre esquecem. Márcia jogou o celular na frente dele. A tela mostrava a hashtag Prendam Valdir em primeiro lugar nos Trending Topics. Dezenas de milhões de pessoas pedindo sua prisão. Valdir pegou o celular, o sorriso morrendo lentamente em seus lábios. Ele rolou os comentários, o rosto empalidecendo a cada segundo. Monstro. Abusador. Vagabundo. Cadeia já. As palavras se multiplicavam, milhares delas, um tsunami de ódio digital. Seu telefone começou a tocar. Era seu assessor de imprensa. Deputado, precisamos conversar urgentemente. A situação está saindo do controle. As emissoras querem uma entrevista. Os partidos de oposição estão pedindo sua cassação. Valdir desligou o telefone. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que havia esquecido. Medo. Mas sua arrogância rapidamente sufocou o medo. Ele tinha conexões. Tinha amigos poderosos. Tinha o governador. Isso ia passar, como tudo sempre passava. Ele não sabia que naquele exato momento, 23 agentes da Polícia Federal estavam recebendo ordens de prisão com seu nome. Não sabia que sua vida de impunidade tinha exatamente 48 horas restantes. 48 horas depois, numa terça-feira chuvosa, Beatriz Cardoso acordou com um som de vozes na sala. Ela havia passado o fim de semana trancada em seu quarto, oscilando entre vergonha e raiva. Seu pai havia tentado conversar com ela várias vezes, mas ela recusou. Como poderia olhar nos olhos dele e admitir que tinha razão? Que o mundo era cruel demais? Ela se levantou e caminhou até a sala, ainda de pijama. Parou na porta ao ver a cena. Seu pai estava sentado no sofá,
Ao lado dele, Lucas e mais 3 pessoas que ela não reconhecia. Na televisão, o volume baixo, passava um telejornal. Pai? O que está acontecendo? Renato se virou, o rosto iluminando ao vê-la. Beatriz, minha filha, senta aqui. Tem algo que você precisa ver. Antes que ela pudesse perguntar, a imagem na televisão mudou. Era uma transmissão ao vivo. Dezenas de viaturas da Polícia Federal cercavam uma mansão. A legenda dizia: Operação Dignidade deflagrada contra esquema de corrupção. Deputado Valdir Sampaio é alvo de mandado de prisão. O coração de Beatriz disparou. O quê? Pai, você fez isso? Renato não respondeu. Apenas aumentou o volume. A repórter falava com urgência. Estamos aqui na mansão do deputado Valdir Sampaio, onde, neste momento, agentes da Polícia Federal cumprem mandado de prisão. A Operação Dignidade investiga um esquema de corrupção que teria desviado mais de 200 milhões de reais dos cofres públicos. O deputado é acusado de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e peculato. A câmera mostrou a porta da mansão se abrindo. Agentes entravam correndo. Gritos podiam ser ouvidos. Então, em uma imagem que seria repetida milhões de vezes nas próximas horas, Valdir Sampaio apareceu. Ele estava de pijama de seda, descalço, as mãos algemadas nas costas. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de pânico. Ele tentou se soltar dos agentes. Vocês não podem fazer isso! Eu sou deputado! Eu tenho imunidade parlamentar! Eu conheço o governador! Um dos agentes, uma mulher de aproximadamente 40 anos com expressão de aço, respondeu alto o suficiente para os microfones captarem. Sua imunidade foi suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal há 2 horas. E quanto ao governador, ele está sendo investigado também. Agora anda. A cena era de uma justiça poética brutal. O homem que 48 horas antes humilhava uma garçonete, zombando de seu lugar no mundo, agora era arrastado sob a chuva, descalço, em pijama, sua própria dignidade destroçada. Beatriz levou a mão à boca. Pai, foi por minha causa. Renato finalmente olhou para a filha, e pela primeira vez em dias, ela viu emoção em seus olhos. Foi por você. Foi por todas as outras vítimas dele. Foi pela justiça. Esse homem roubou do povo por mais de 10 anos. Ele destruiu vidas, ameaçou testemunhas, comprou juízes. Sua humilhação foi apenas a gota que transbordou o copo. Mas sim, minha filha, eu fiz isso por você. Na televisão, a cobertura continuava. Outras prisões estavam acontecendo simultaneamente. O desembargador Augusto Vilela foi preso em seu gabinete. 3 empresários foram levados de suas empresas. Um vereador tentou fugir, mas foi capturado no aeroporto. A operação era uma guilhotina precisa, decapitando a rede inteira de corrupção de uma só vez. Marina, a investigadora, sorriu. Senhorita Beatriz, seu pai trabalhou 72 horas sem parar para isso. Nós reviramos 10 anos de documentos. O procurador federal moveu céus e terras para conseguir as autorizações. E o melhor? Encontramos provas tão sólidas que nem o melhor advogado do país conseguiria tirar o Valdir dessa. Beatriz sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Ela abraçou o pai com força, soluçando. Desculpa, pai. Desculpa por não ter te ouvido, por ter sido teimosa. Renato a abraçou de volta, beijando o topo de sua cabeça. Você não tem nada que pedir desculpa. Sua teimosia vem de mim, e seu desejo de entender o mundo, de lutar pela justiça, isso também vem de mim. Estou orgulhoso de você, minha filha. Sempre estive. A transmissão ao vivo cortou para o estúdio, onde o âncora anunciava. Segundo informações da Polícia Federal, esta é apenas a primeira fase da Operação Dignidade.
Mais de 50 pessoas estão sendo investigadas, incluindo políticos de alto escalão. O país assiste perplexo ao que pode ser a maior operação anticorrupção da década. O telefone de Renato começou a tocar incessantemente. Governador, secretários, deputados, senadores, todos querendo saber o que estava acontecendo, todos tentando se distanciar de Valdir. A máquina política que o protegia por anos desmoronou em questão de horas. Ele era agora um pária radioativo que ninguém queria perto. Valdir foi levado para a Superintendência da Polícia Federal. As imagens mostravam ele sendo retirado da viatura, jornalistas gritando perguntas, flashes explodindo. Deputado, por que você humilhou aquela garçonete? É verdade que você desviou 200 milhões? Vai renunciar ao mandato? Valdir manteve a cabeça baixa, nenhum traço da arrogância de dias atrás. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 48 horas. Dentro da cela da Polícia Federal, Valdir sentou-se no banco de concreto frio, a realidade finalmente penetrando sua bolha de privilégio. Ele não estava mais em seu escritório de mogno, cercado de assessores bajuladores. Não estava mais em restaurantes 5 estrelas, humilhando os outros. Estava em uma cela de 2 metros por 3, com um vaso sanitário imundo e uma pia quebrada. O cheiro de desinfetante barato e desespero o sufocava. Ele pediu para ver seu advogado. O pedido foi negado até que o interrogatório inicial fosse concluído. Pediu para ligar para o governador. O governador não atendia suas ligações. Seus aliados políticos sumiram. Suas contas foram bloqueadas. Suas propriedades apreendidas. Em menos de 48 horas, Valdir Sampaio deixou de ser um homem poderoso e se tornou apenas mais um número no sistema que ele tanto desprezava. 3 meses depois, o julgamento de Valdir Sampaio começou. O Tribunal de Justiça Federal estava lotado. Jornalistas de todo o país ocupavam as cadeiras reservadas à imprensa. Ativistas de direitos humanos, organizações anticorrupção e cidadãos comuns que conseguiram senhas para assistir enchiam cada centímetro do espaço disponível. Do lado de fora, centenas de pessoas seguravam cartazes. Justiça para Beatriz, cadeia para corruptos, o povo não esquece. Beatriz estava lá, sentada na primeira fila, ao lado do pai. Ela havia se tornado, contra sua vontade, um símbolo da luta contra o abuso de poder. Dezenas de universidades a convidaram para palestras. Organizações feministas a chamaram para debates. Mas ela recusou a maior parte. Não queria ser uma celebridade da indignação. Queria apenas que a justiça fosse feita. Valdir entrou no tribunal algemado, vestindo um macacão laranja de presidiário. O contraste com um homem arrogante de terno italiano era chocante. Ele estava magro, o rosto macilento, os olhos fundos. 3 meses na prisão, aguardando o julgamento, haviam quebrado sua espinha. Ele não olhou para a plateia. Manteve os olhos no chão, os ombros curvados. O juiz, Dr. Fernando Rocha, um homem de 60 anos, conhecido por sua rigidez, abriu a sessão. Estamos aqui para julgar Valdir Sampaio, acusado de crimes contra a administração pública, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e peculato. A acusação tem a palavra. O procurador federal, Henrique Mendes, se levantou. Ele era um homem alto, voz firme, e nos últimos 3 meses havia se tornado uma figura pública amada pelo país. Excelência, apresentaremos provas irrefutáveis de que o acusado, durante mais de 10 anos, operou um esquema criminoso que desviou 237 milhões de reais dos cofres públicos. Dinheiro que deveria ter ido para hospitais, escolas, estradas. Dinheiro que foi roubado do povo brasileiro para financiar o estilo de vida luxuoso do acusado e seus comparsas. Durante 5 dias, o julgamento desenrolou.
Testemunhas desfilaram, revelando os detalhes sórdidos da corrupção. O ex-assessor, protegido pelo Programa de Proteção a Testemunhas, contou como Valdir ordenava a falsificação de documentos e ameaçava quem questionasse. A contadora, chorando, admitiu ter falsificado livros contábeis sob ameaças de morte contra sua família. Os empresários extorquidos descreveram como eram forçados a pagar propinas ou perderiam seus contratos e seriam destruídos financeiramente. Cada testemunho era uma camada a mais de podridão sendo exposta. O ponto alto veio quando as perícias financeiras foram apresentadas. Planilhas detalhadas mostravam o caminho do dinheiro, dos cofres públicos para empresas fantasmas, das empresas fantasmas para contas offshore, das contas offshore para as propriedades luxuosas de Valdir. A ilha particular que ele comprou por 12 milhões, a fazenda com L. Ponto, os apartamentos em Miami, tudo comprado com dinheiro roubado do povo. A defesa de Valdir tentou argumentar que ele era apenas um político fazendo seu trabalho, que as doações eram legais, que não havia prova de intenção criminosa. Mas cada argumento caía como um castelo de cartas. As provas eram esmagadoras. Conversas gravadas, transferências bancárias, testemunhas múltiplas confirmando as mesmas histórias, documentos que ele próprio havia assinado. No quinto dia, foi a vez do promotor fazer suas alegações finais. Ele se virou para Valdir. Senhor Sampaio, o senhor humilhou uma jovem garçonete em um restaurante. Zombou dela por estudar, por trabalhar honestamente, por sonhar com um futuro melhor. O senhor disse a ela que gente como ela nasceu para servir gente como o senhor. Mas a verdade, senhor Sampaio, é que o senhor estava completamente errado. Ele apontou para Beatriz. Aquela jovem que o senhor desprezou é filha de um dos homens mais íntegros deste país. Ela trabalha honestamente, estuda com dedicação e tem mais dignidade em uma unha do que o senhor tem em todo o seu corpo. E foi sua crueldade, seu abuso de poder, que finalmente trouxe à luz todos os seus crimes. Sua queda não começou com esta investigação. Começou no momento em que o senhor esqueceu que todo ser humano merece respeito. O silêncio no tribunal era absoluto. Valdir, pela primeira vez, ergueu os olhos. Ele olhou para Beatriz. Por um breve momento, seus olhares se encontraram. Naquele segundo, ele pareceu entender. Não era apenas sobre corrupção ou dinheiro roubado, era sobre humanidade. Sobre o momento em que ele deixou de ver outra pessoa como um ser humano e a tratou como lixo. E foi esse momento que selou seu destino. A sentença veio 2 dias depois. O juiz Fernando Rocha leu com voz solene. Valdir Sampaio, este tribunal o considera culpado de todos os crimes pelos quais foi acusado. Pela gravidade, pela duração e pelo impacto social de suas ações, o condeno a 17 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, perda de todos os direitos políticos, confisco de todos os bens adquiridos ilicitamente e pagamento de indenização ao Estado no valor de 237 milhões de reais. A sala explodiu em aplausos. Pessoas choravam de alegria. Beatriz fechou os olhos, sentindo o peso de meses de angústia finalmente se dissipando. Seu pai segurou sua mão, apertando com força. Valdir não reagiu. Ele apenas abaixou a cabeça, aceitando seu destino. Os outros envolvidos no esquema também foram condenados. O desembargador corrupto pegou 10 anos. Os empresários, entre 5 e 8 anos. O vereador, 6 anos. A rede inteira foi desmantelada. Valdir foi levado de volta à prisão, onde cumpriria sua pena. Não haveria cela especial, não haveria privilégios. Ele dividiria o espaço com assaltantes, traficantes e assassinos.
O homem que um dia zombou de uma garçonete por ser pobre, agora lavaria suas próprias roupas, limparia seu próprio chão e comeria a mesma comida que todos os outros detentos. A ironia era brutal e perfeita. 1 ano e meio depois da noite fatídica no restaurante Bela Vista, Beatriz Cardoso se formou em Ciências Sociais com louvor. A cerimônia de formatura foi emocionante. Quando seu nome foi chamado, ela subiu ao palco sob aplausos ensurdecedores. Não apenas de sua família e amigos, mas de centenas de pessoas que a viam como símbolo de resistência e dignidade. Em seu discurso de formatura, escolhida como oradora da turma, Beatriz falou com uma voz firme que ecoou pelo auditório lotado. Há 1 ano e meio, eu estava no pior momento da minha vida. Fui humilhada, desrespeitada e tratada como se não valesse nada. Naquele momento, eu poderia ter desistido, poderia ter acreditado nas palavras cruéis que foram ditas a mim. Mas eu escolhi diferente. Escolhi lutar. E aprendi que nossa dignidade não vem do que os outros pensam de nós, mas do que nós sabemos que somos. Ela fez uma pausa, olhando para o pai na primeira fila, lágrimas brilhando em seus olhos. Aprendi que justiça não é um conceito abstrato. É algo que precisamos buscar ativamente, todos os dias. Aprendi que o silêncio diante da injustiça é cumplicidade. E aprendi que, às vezes, as maiores mudanças começam com os menores atos de coragem. Se minha história inspirou alguém a se levantar contra o abuso, a denunciar a corrupção, a nunca aceitar ser tratado como inferior, então tudo valeu a pena. O auditório explodiu em aplausos que duraram quase 2 minutos. Pessoas se levantaram, acenando, chorando. Beatriz desceu do palco e abraçou o pai com força. "Estou tão orgulhoso de você, minha filha", sussurrou Renato. "Você é mais forte do que eu jamais fui." Logo após a formatura, Beatriz foi oficialmente contratada para trabalhar no Comitê Anticorrupção, ao lado do pai. Mas ela tinha condições. "Pai, eu quero trabalhar de verdade. Não quero ser apenas sua filha. Quero ganhar meu lugar." Renato sorriu. "Minha filha, você já ganhou seu lugar no dia em que manteve sua dignidade, mesmo sendo destroçada. Agora, vem me ajudar a limpar este país." Juntos, eles formaram uma dupla formidável. Renato com sua experiência e conexões, Beatriz com sua energia e perspectiva nova. Eles lançaram programas de educação anticorrupção em escolas. Criaram canais de denúncia protegidos. Treinaram jovens investigadores. A Operação Dignidade não foi apenas uma operação. Foi o início de uma mudança cultural. O restaurante Bela Vista, onde tudo começou, passou por mudanças dramáticas. O gerente Augusto, que demitiu Beatriz para proteger Valdir, foi ele mesmo demitido pelos donos quando a história veio à tona. O novo gerente instalou uma placa na entrada. "Aqui, todos são tratados com dignidade e respeito, independente de posição social. Em memória de todos que sofreram injustiças." A ironia era que o restaurante nunca esteve tão cheio. As pessoas queriam ir ao lugar onde a justiça começou. Beatriz foi convidada para dar palestras em mais de 50 universidades pelo país. Ela falava sobre desigualdade, sobre poder, sobre a importância de nunca aceitar humilhação. Em uma dessas palestras, na Universidade Federal, uma jovem levantou a mão. "Beatriz, como você encontrou forças para continuar depois de tudo?" Beatriz pensou por um momento. "Eu encontrei forças lembrando que eu não estava lutando só por mim. Estava lutando por todas as pessoas que sofrem abusos todos os dias e não têm voz. Cada vez que você se levanta por todos nós." As mudanças foram além do individual.
Novas leis foram aprovadas. A Lei de Proteção ao Trabalhador contra Assédio Moral foi sancionada, aumentando as penas para quem humilha funcionários. Câmeras de segurança se tornaram obrigatórias em restaurantes e estabelecimentos comerciais. Canais de denúncia anônimos foram criados em todo o país. A história de Beatriz mudou legislações. 3 anos depois daquela noite, Beatriz estava em uma escola pública na periferia, dando uma palestra para adolescentes de 13 e 14 anos. Ela olhou para aqueles rostos jovens, muitos deles cansados, alguns com uniformes remendados, outros com olhares que já haviam visto demais. Quantos de vocês já foram tratados como inferiores por causa de onde moram ou quanto dinheiro têm? Quase todas as mãos se levantaram. Beatriz sentiu o coração apertar. Então escutem bem. Vocês não são inferiores. Vocês não são menos importantes. Seu valor não é medido pela conta bancária de seus pais ou pelo bairro onde vivem. É medido pelo seu caráter, pela sua bondade, pela sua determinação. E quando alguém tentar dizer o contrário, quando alguém tentar humilhá-los, lembrem-se, a dignidade não se perde. Ela só é esquecida. Não deixem ninguém fazer vocês esquecerem. Uma menina na frente, com tranças e um sorriso tímido, perguntou: "E se a gente não tiver ninguém poderoso para nos defender?" Beatriz se ajoelhou na frente dela. "Então você encontra força em você mesma. Meu pai me ajudou, é verdade, mas a coragem de aguentar, de não abaixar a cabeça, de manter minha dignidade mesmo quando tudo estava caindo ao redor, essa coragem veio de dentro de mim. E ela está dentro de cada um de vocês também." Enquanto Beatriz transformava a dor em propósito, Valdir Sampaio definhava na prisão. Ele cumpria sua rotina como qualquer outro detento. Acordava às 6, limpava sua cela, trabalhava na oficina de costura da prisão, onde, ironicamente, fazia uniformes para outros prisioneiros. Seus antigos aliados políticos nunca o visitaram. Sua esposa pediu divórcio 6 meses após a condenação. Seus filhos mudaram de sobrenome para escapar da vergonha. Em uma tarde, durante o horário de visitas, uma psicóloga da prisão o chamou para uma sessão. "Valdir, você já pensou sobre o que te trouxe aqui?" Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, com a voz quebrada, respondeu: "Foi uma garçonete, uma garota que eu humilhei." A psicóloga balançou a cabeça. "Não, não foi ela, foi você. Foi cada escolha que você fez para tratar pessoas como objetos. Foi cada vez que você usou seu poder para destruir, ao invés de construir. Ela foi apenas o espelho que mostrou quem você realmente era." Naquela noite em sua cela, Valdir finalmente chorou. Não por ter perdido seu dinheiro, seu poder ou sua liberdade, mas porque entendeu, tarde demais, que havia desperdiçado sua vida sendo um monstro. A história de Beatriz e Valdir se espalhou pelo mundo, virou documentário, virou livro, virou exemplo em cursos de ética e direito, mas, mais importante, virou esperança. Esperança de que os poderosos podem cair, de que a justiça, mesmo lenta, pode alcançar todos, de que uma única pessoa, com coragem e dignidade, pode iniciar uma mudança que transforma uma nação inteira. 5 anos após aquela noite fatídica, Beatriz estava no escritório que agora ocupava no Comitê Anticorrupção. Na parede, uma foto emoldurada. Não era uma foto dela com prêmios ou em palestras, era uma foto simples, dela aos 19 anos, vestindo o uniforme de garçonete, sorrindo. Abaixo da foto, uma placa com uma frase que ela escreveu: "Lembre-se de onde você veio. Lembre-se de quem você luta. Nunca esqueça que dignidade
não tem preço. Quando seu pai entrou no escritório, ele olhou para a foto e sorriu. Por que você mantém isso? Beatriz olhou para a imagem, sua própria imagem de anos atrás, e respondeu. Porque me lembra que a verdadeira força não vem do poder que temos sobre os outros, vem da coragem de nos levantarmos quando somos derrubados, e que às vezes as maiores vitórias nascem dos momentos mais sombrios. Renato abraçou a filha. E eu me lembro todos os dias de que criei uma leoa. A justiça pode tardar, minha filha, mas quando ela vem, ela transforma tudo. Esta história nos ensina que nenhum ato de crueldade fica impune para sempre, que o amor de um pai pode mover montanhas, que a resiliência de uma filha pode mudar um país e que, no final, não importa quanto poder você tenha, não importa quantos amigos influentes você conheça, o que importa é como você trata as pessoas, porque é isso, no final, que define quem você realmente é. E essa verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre vem à tona.